Oi, crianças! Tudo bem com vocês? E aí, como foi a semana de vocês? Esperamos que tenha sido maravilhosa. Vamos relembrar o que aprendemos no estudo da aula passada? Nós aprendemos a ter responsabilidades e aprendemos também que o Senhor nos deu algumas responsabilidades, as quais devemos cumprir com amor. Vamos dizer o nosso tema? O nosso tema é: O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Nós vamos ler o versículo-chave do nosso estudo, que se encontra lá no livro de Isaías, capítulo 64, versículo 8, que diz: Todos nós somos obras das suas mãos. Nós somos obras das mãos de quem? Das mãos do maior pintor do mundo. Somos obras das mãos de Deus. E agora, nós vamos ouvir a música tema do nosso estudo. Quem pintou o mundo? Quem escolheu a cor? Fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo? Quem escolheu os tons? Fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito: Deus. La, 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 la. Quem pintou o mundo? Quem escolheu a cor? Fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo? Quem escolheu os tons? Fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Oh, ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito: com o sangue derramador. Pintou minhas vestes com o branco da santidade. Pintou o meu interior com sua glória. Ele pintou minha vida, pintou minha vida com sangue derramador. Pintou minhas vestes com o branco da santidade. Pintou o meu interior com sua glória. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E o quê? E ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito: Deus. Oi,
Oi, todo mundo! Então, hoje é o meu dia de contar a história pra vocês. Mas pra isso, eu vou precisar de um favor. Eu quero que vocês peguem a Bíblia pra acompanhar a história comigo. A nossa história, ela é lá de Mateus 26. Vocês já sabem encontrar, não é? Então vamos fazer esse exercício agora. Pega a Bíblia, procura o livro de Mateus, que é o nome. E aí o livro de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Depois que você achar o livro de Mateus, você vai procurar o número 26. Ele corresponde ao capítulo da história de hoje. O número 26 ele vai estar maior e ele vai estar com algum destaque. Geralmente está em negrito aí. Depois que você achar o capítulo 26, você vai procurar lá bem direitinho o número 31. Ele é o nosso versículo. É por onde a gente vai começar a história. Enquanto você procura aí, não tem problema. Pausa o vídeo. Eu fico aqui esperando. O que eu quero é que você acompanhe a história comigo. E a gente hoje vai usar a Bíblia. Pronto. Tá todo mundo preparado, né? Então vamos para nossa história. Então, ela começa lá na última ceia. Vocês lembram desse episódio, não é? Então, Jesus estava reunido com os seus discípulos e em um determinado momento ele falou que naquela noite todos eles o abandonariam. Mas aí Pedro, que andava muito com Jesus, andava o tempo todo com Jesus, disse que tudo bem, todo mundo poderia abandonar o mestre, mas ele não abandonaria. Porém, Jesus olhou para Pedro e falou que ele já sabia que Pedro abandonaria. Não uma vez. Pedro negaria 3 vezes. Só que aí Pedro mais uma vez falou que não tinha condições disso acontecer. Que eles estariam juntos e que isso aí não tem condição nenhuma de acontecer. E que se fosse preciso, ele morreria por Jesus, mas negar jamais. Isso é bem forte, não é? Mas me contem, vocês já falaram algo parecido para alguém? Sei lá, um amigo ou uma amiga já disseram para essa pessoa que nunca deixariam ela só? Pensa aí enquanto eu continuo o restinho dessa história. Depois dessa declaração de Pedro, muita coisa aconteceu. Quando os guardas chegaram para prender Jesus, os discípulos fugiram com medo. Imaginem aí a confusão que estava na cabeça deles. E a Bíblia conta pra gente, lá em Mateus 26, que é exatamente onde a gente tá lendo, que Pedro acompanhava Jesus de longe para ver o que aconteceria com o mestre. E aí, nessa história toda, Jesus foi levado para a casa do sumo sacerdote. Lá nessa casa é que decidiriam o que ia acontecer com Jesus. Enquanto isso, Pedro estava sentado no pátio. E aí algumas pessoas começaram a aparecer e a reconhecer ele. Elas diziam assim: "Ei, eu conheço você. Você andava com Jesus." E Pedro respondia: "Não sei do que estão falando." Outra pessoa disse que ele estava com Jesus também. E mais uma vez Pedro respondeu: "Jesus, nem conheço." Mas isso era verdade? Pedro não conhecia Jesus? Que história é essa, Pedro? Pedro não estava falando a verdade para as pessoas. Mas aí, pela terceira vez que ele falou que não conhecia Jesus, aí ele lembrou das palavras do mestre, quando Jesus disse que ele o negaria 3 vezes. Foi então que ele entendeu o que estava fazendo e chorou amargamente. A nossa história de hoje foi triste, não é? É por isso que a gente não deve mentir. A verdade, por mais que doa, por mais que seja difícil de ser dita ou de ser ouvida, é sempre a melhor opção. É assim que o salmista declara lá no Salmo 119, versículo 30, que é o versículo-chave de hoje, que nós devemos escolher sempre a verdade. E quanto mais a gente deixar Jesus pintar a nossa história, não é isso que a nossa música diz? Então, quanto mais a gente deixar Jesus pintar a nossa história com a verdade, mais felizes seremos. Agora vejam só. Se você já contou algo que não era verdade, aproveite esse tempinho, aproveite o que você aprendeu hoje e se arrependa. Converse com Deus. Fale para Ele que você sabe que de não falar a verdade é errado,
que você se arrepende e que você está disposto a nunca mais fazer isso. Olha, eu tenho certeza que ele vai te ajudar, não só a lembrar de falar a verdade, e como também ele vai te ajudar a ter coragem de falar a verdade. Crianças, nós acabamos de escutar a história de Pedro, que mentiu 3 vezes para Jesus. E a mentira é algo que não é legal. Jesus fica triste e nós não devemos mentir em hipótese alguma. Ou seja, vocês, crianças, não podem mentir para ninguém, independente das circunstâncias. Nesse momento, nós vamos fazer agora uma oração com o nosso amiguinho Lorenzo, que irá pedir a Papai do Céu que nos abençoe, nos proteja, que nos dê um coração igual ao dele e que não sejamos pessoas que mentem, mas sim as pessoas que digam sempre a verdade. Vamos orar, Lorenzo? Senhor Jesus, já estamos mais uma vez aqui na sua presença, Pai, para o Senhor ouvir todos os nossos pedidos e agradecimentos, Pai. Quero te pedir que abençoe nós também, que nos perdoe de todos os pecados, tire os pecados que a gente tem, que a gente possa ter um coração que nem o teu, Pai. Também abençoe a família de todo mundo, abençoe a família, minha família, abençoe todo mundo que eu conheço, que eu não conheço, e as pessoas que estão vendo o vídeo e que não vão ver, Pai. Abençoe todo mundo, abençoe os pobres, em um lugar para eles morarem, e uma comida para poder comer, e um dinheiro para conseguir sustentar a família. Amém. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Agora nós vamos fazer nossas atividades. Lembra que a tia falou hoje sobre a verdade. E há um versículo que diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Está lá em João, capítulo 14, o versículo 6. Neste desenho aqui, você, criança, os menorzinhos, vão fazer o seguinte: ajudar os pequeninos a passarem por todo esse labirinto e chegar até Jesus, porque eles falam a verdade. Então, se Jesus é a verdade, eles têm que percorrer todo o caminho e chegar até Jesus. Assim como você, sempre falando a verdade, é porque Jesus habita em seu coração. Já para os maiores, tem uma atividade aqui que vocês vão descobrir quais são os versículos que falam sobre a verdade e quais os outros que falam sobre a mentira. Vocês vão descobrir. Tem 4 de um lado e 4 do outro. Mas quais deles falam sobre a verdade está sempre em nossa vida? Só vocês é que podem descobrir isso. Perceberam que eu estou com uma camisa igual ao nosso tema? O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E nesse cenário, isso significa que estamos chegando ao fim. Mas não é agora. Faltam apenas 3 encontros. E no último encontro, nós iremos fazer algo bem lindo para encerrarmos esse tema. Se você ainda não tem a sua camisa, fale com a tia Gabi. Peça para a mamãe falar com ela e encomendar a sua blusa, porque nesse dia todos nós estaremos com a nossa blusa. O maior pintor do mundo está pintando a nossa história. Não fique de fora, venha conosco e participe também. Agora nós vamos ouvir uma música voltada para a verdade. Olho para um lado, olho para o outro. Quero aprender o caminho certo. São muitos os caminhos, muitas direções. Quero aprender qual é o melhor. Este é o caminho, esta é a direção. O caminho certo é Jesus no coração. Este é o caminho, esta é a direção. O caminho certo é Jesus no coração. Este é o caminho, esta é a direção. O caminho certo é Jesus no coração. Este é o caminho, esta é a direção. O caminho certo é Jesus no coração. A cada passinho vou buscando a Deus. Não quero desviar do caminho certo. Presto atenção pra não me perder, para no final a coroa receber.
Este é o caminho, esta é a direção. O caminho certo é Jesus no coração. Este é o caminho, esta é a direção. O caminho certo é Jesus no coração. Este é o caminho, esta é a direção. O caminho certo é Jesus no coração. Este é o caminho, esta é a direção. O caminho certo é Jesus no coração. Só Jesus nos salva, só Jesus nos guia. Ele é o caminho e a nossa companhia. Só Jesus nos salva, só Jesus nos guia. Ele é o caminho e a nossa companhia. Este é o caminho, esta é a direção. O caminho certo é Jesus no coração. Este é o caminho, esta é a direção. O caminho certo é Jesus no coração. Este é o caminho, esta é a direção. O caminho certo é Jesus no coração. Este é o caminho, esta é a direção. O caminho certo é Jesus no coração. Próximo domingo, nós estaremos presencial. Fiquem atentos para as inscrições dos cultos, tanto pela manhã quanto à tarde. Procure com a mamãe para se inscrever. E não fique de fora, porque mais um encontro nós iremos marcar alguma cor pintando a nossa história. Até o próximo encontro e espero que estejam gostando, porque nós vamos verificar se realmente vocês estão deixando Deus pintar a história de vocês. Tchau, meus amores. Um beijo no coração e já estamos com saudades.